Olá para você, que a paz do Todo-Poderoso te encontre bem. Eu sou o Pastor Bira e você está em mais uma edição do Pode Conectar, o podcast dos jovens conectados da Assembleia de Deus de Campinas. E hoje nós temos aqui uma mesa, uma bancada poderosíssima. Está do meu lado meu companheiro, Pastor Cleiton. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Cleiton Ferreira, Cleiton nome Ferreira. forte. Deus abençoe, Cleitinho, muito Amém. bom. Cleiton, para quem não sabe, é coordenador de jovens da Regional 4, faz ali um brilhante trabalho com toda a juventude. Que bom que você está conosco hoje, Cleitinho. Prazer todo meu, pastor. Bem-vindo. Está conosco mais uma vez, mais uma quarta-feira de muito aprendizado aqui, Pastor Enoque Vieira. Paz do Senhor, Pastor Enoque. Pai do Senhor, Pastor Bira, Pastor Cleito, Pastor Johnny, que bom estar juntos mais uma vez aqui no Pode Conectar. E nós temos certeza de que elucidaremos uma série de questões aqui, questões edificantes para a nossa fé. Meu abraço a todos. Maravilha. Mais uma vez também, Pastor Johnny Júnior. Paz do Senhor, Pastor Johnny. Paz do Senhor, Pastor Bira, Pastor Cleito, Pastor Enoque. Prazer estar aqui de novo, viu, Pastor Bira? É uma honra participar do Pode Conectar. Maravilha, a honra é nossa. E você que está nos acompanhando, já se inscreva em nosso canal, ativa o sino aí, compartilha para o máximo de pessoas que você desejar. Eu tenho certeza que os assuntos que abordaremos aqui, que elucidaremos aqui, certamente serão de grande relevância para a sua vida e para a vida de tantas pessoas que você ama, admira, tá bom? Compartilha aí esse vídeo. Vamos lá, vamos começar então o bate-papo de hoje. Hoje vai ser top. Bora para cima, Cleitinho. Começa aí, Cleito. Pastor Enoque, nós vamos falar hoje das solas, né? E são 5 solas. Mas semana passada nós gravamos o primeiro episódio, né? Se você não assistiu, assista. E nós falamos sobre 95 teses que foram fixadas, né? E por que de 5 solas? Essas 5 solas são os fundamentos, né? De 95 teses se elucidam, né? Sobressaem essas 5 solas. De onde que parte essa questão das 5 solas que nós vamos falar hoje? Eu penso que as 5 solas foram estabelecidas como pilares que, de certa forma, resumia todo aquele aspecto mais amplo da proposta reformada percebida nas 95 teses. E elas surgem enquanto pilares daquele movimento para facilitar, eu penso, a abordagem e especialmente a partir das confissões, a luterana de Augsburgo, depois os cânones de Dort, a helvética e bem mais tarde, o catecismo de Westminster, né? E uma vez que a gente, quando percebe pelas 95 teses, e a proposta e os questionamentos e a demanda era muito ampla, era preciso então delimitar. Eu penso que essas 5 solas foi exatamente essa tentativa de estabelecer 5 pilares em torno dos quais todo o movimento prosseguiu e se solidificou na Europa e para todo o mundo. Maravilha. E falando das 5 solas, sola fide, somente pela fé, sola escritura, somente a Escritura. a escritura, solos Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e soli deu glória, a glória somente a Deus. Qual dessas nós vamos iniciar primeiro aí, Pastor Enoque? Vamos lá, Pastor Johnny. Olha, os solas, né? Todo, para quem está situado ou não, os solas é uma palavra latina, né? Que fala sobre algo apenas, né? É meio que dizer os somentes da reforma, né? Eu, por exemplo, estou com um livro aqui do Thomas Schreiner, que é um teólogo reformado, somente pela fé. Olha só. É a ideia dos solas, né? Acho que seria interessante a gente iniciar pelo sola gratia, que talvez foi uma sensibilidade do contexto, pastor Enoque. Devido às indulgências, a ideia meio que de venda de perdão, pastor Cleito, pastor Bira, essa ideia da venda, da remissão dos pecados, essa ideia da compra dessa redenção, ela talvez pode ter sido um dos principais fatores iniciais
para o surgimento da reforma em geral, mas da reforma luterana em particular, né? Foi a causa que levou à fixação das 95 teses, né? Foi o Evangelho da Glória e da Graça de Deus, a tese 92 de Martim Lutero. O tesouro da igreja é o Evangelho da Glória e da Graça de Deus. Então, esses solas, cada um deles, né? Como bem já colocou o pastor Enoque, vai centralizar, né? Centralizar o assunto de uma maneira mais... toda essa abordagem, né? Ela vai se tornar mais sintética. Mas nós poderíamos começar falando do sola gratis, o pastor Enoque concordar? Concordo. Eu acho que é exatamente por aí, pelo fato de que o grande embate que Lutero enfrentou e que, de certa forma, é uma das grandes causas da reforma, ali em 31 de outubro de 1517, foi o fato de Lutero, já há algum tempo, como bispo agostiniano, mesmo no sistema eclesiástico de então, não concordar com essa venda de indulgências, essa ideia de vender o perdão. A gente sabe que para a cúria papal, essa venda e todo esse mercantilismo religioso, de vender o perdão, de tal, até com a ideia de que se alguém quisesse e pudesse pecuniariamente pagar ou comprar uma indulgência ou pagar até por algum parente morto já há algum tempo, poderia fazê-lo, né? E tinha isso tudo, quer com Tetsu e aqueles outros personagens que estavam envolvidos com esse lado renal da fé, organizou muito o bispo agostiniano e levou Lutero a fixar essas teses lá na porta da abadia de Westminster. Pastor Enoque, inclusive o Tetzel, né? É famosa a citação dele de que quando a moeda tilintasse no ofertório, uma alma seria livre do purgatório, né? Então, imediatamente, quando a moeda tilintasse no fundo do gasofilácio, era exatamente o momento que a alma seria liberta do purgatório. Parece incoerente demais, né? A graça paga. O que é a graça, pastor Enoque? Porque a graça, do ponto de vista, eu acho que etimológico do termo charis charite, né? Charis charite, é o favor imerecido. Algo que bondosamente e por amor Deus estende e oferece ao pecador sem nenhum merecimento, sem nenhum mérito. E como é que fica a graça comprada, graça vendida, graça paga? É um absurdo, né? Uma incongruência total. Hoje nós temos um movimento interessante. O assunto da graça ainda é muito atual, né, Cleiton? Muito atual. Tem um movimento da hipergraça hoje, que na verdade é uma distorção dos ensinos da reforma. Certo. Que existe uma certa noção de que a graça, ela não deve necessariamente promover mudanças, pastor Bira, na vida de um pecador. Mas esse é justamente o ensino de Paulo, de que a graça promove mudanças na vida do pecador. Embora em seu contexto pecaminoso, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça, parece que os teólogos da hipergraça não continuaram lendo a Epístola aos Romanos, né? Porque Paulo disse, se assim aconteceu, pecaremos ainda mais para que a graça abunde ainda mais? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Então, a graça deve ser compreendida, penso que um dos teólogos que mais bem expressou esse pensamento, essa sensibilidade da reforma na nossa atualidade, foi o teólogo alemão Bonhoeffer, falando da graça barata e da graça preciosa. O conceito de graça barata não é o que os reformadores proporam, mas muito mais o conceito da graça preciosa. Essa oferta livre, generosa, pastor Bira, de Deus para nós, custou um alto preço, não nós, mas de Cristo, né? E porque custou primeiro para ele, agora, no outro sentido, numa outra categoria, custa muito para nós também. Mas não no mesmo sentido, né, pastor? Eu penso que enquanto reformados, e entendendo minimamente aquela proposta dos reformadores, tanto em Lutero como posteriormente por outros, a gente não pode vulgarizar a graça, conquanto a graça seja um favor imerecido,
ela, por outro lado, não dispensa o esforço do salvo. Que o contrário de graça não é esforço, é mérito. Entendeu? A graça não contempla ninguém por mérito. Não é merecido. Né? Não é merecido. Daí a ideia de favor imerecido. Mas só que ela não abre mão do esforço, né? E é claro que ao longo do tempo começamos bem, o propósito do pastor Johnny, por essa sua graça, somente a graça, sola gratia, pelo fato que ela é o fundamento, eu acho que é o fator elementar, o primeiro de todo esse escopo amplo do desenvolvimento de todas as demais doutrinas que compõem, que constituem o conjunto da fé reformada. Começamos pela graça. Então, eu penso que isso é fundamental. Aí o John citou muito bem agora a questão da hipergraça. E penso que, como ele disse, é um equívoco imaginar que, estando na graça, agraciado então por esse favor imerecido, eu não tenha que corresponder àquilo que a soteriologia que nasce ou que advém dessa proposta da graça me coloca, porque tem digamos assim, as exigências para a salvação é mera graça, mas eu preciso entender que o evangelho também fala das exigências da salvação. Aí eu preciso me preocupar, ou seja, me envolver, me sentir corresponsável, em certo sentido, nesse crescimento na salvação. Porque, conquanto as exigências para a salvação foram cumpridas graciosamente em Cristo, bondosamente e amorosamente por Deus, ao entrar na salvação, eu me torno corresponsável, porque as exigências da salvação agora são também minhas. Eu preciso te corresponder a elas. Embora nós seres humanos, somos os mais beneficiados com a graça. Mas o ator principal é Deus. Isso. Eu penso que essa doutrina da graça, sola gratia, lá na Reforma, guardada aqui os devidos desdobramentos que a posterior ela alcançou, exatamente esse fato de que na origem da salvação, o elemento causador da salvação é a graça de Deus. Eu não posso fazer nada. A graça, até mais tarde eles vão falar da graça soberana. Né? A soberana graça de Deus. Vale lembrar que o catolicismo estava muito afetado pelo semi-pelagianismo, que era uma ideia de cooperação humana. Isso. Ele não... isso é muito assim... adoecedor, né? Adoeceu o catolicismo, essa ideia de que o homem é um cooperador na sua própria salvação. Do mesmo jeito que pode adoecer qualquer movimento dito cristão hoje. Qualquer movimento dito cristão que passa a endossar uma ideia de cooperação humana na graça salvadora, né? Ela rapidamente passa a um certo adoecimento. Né? Eu acho que a consciência dos fiéis se torna adoecida. Certamente, né? O grande erro do semi-pelagianismo é exatamente o fato de entender que o homem participa ou coopera na causa da salvação, no ato de receber a salvação. Mas a gente observa nessa ideia de que o contrário de graça não é o esforço, mas o mérito, que nas epístolas paulinas, especialmente também, eu não diria especialmente, mas também na carta aos Romanos, que é eminentemente a carta da salvação e da justificação, a maioria dos verbos que vão ser utilizados por Paulo para descrever a vida cristã são verbos assim, dinâmicos e sempre colocados na voz ativa. Eu não sou, após entrar na salvação, eu não posso admitir que sou meramente passivo. Não é? Porque no processo todo, quando a Bíblia fala, por exemplo, santificai-vos, né? Há um estado de santificação onde eu sou meramente passivo. Na salvação, na justificação, eu fui tirado e colocado nesse estado de santificação. Aí eu não
na origem, na causa da salvação, quando eu entro na salvação ou para a salvação. Mas uma vez salvo, a Bíblia, especialmente, coloca lá a ideia de seguir a paz. O verbo seguir é um verbo eminentemente dinâmico e no original é o verbo dioco. O que tem a ver o verbo dioco? É um verbo tomado emprestado, inclusive, da arte do caçador. Depois que o caçador pega a trilha da caça, ele deve persegui-la, tal qual o caçador perseguia a caça e não desistia até alcançá-la e capturá-la. O salvo é chamado pelo Espírito Santo, nesse texto e em outros textos, a visualizar, a enxergar a santificação como meta e, tal qual o caçador, persegui-la sem nunca desistir, até que alcança aquele patamar, na ideia de processo, de crescimento. Eu refletindo assim no texto de 2 Coríntios 12, porque a Paulo tinha um espinho na carne, né, pastor? Isso. E a palavra fala que ele orou para que Deus o isentasse daquele espinho. Eu estou falando da questão da passividade, da nossa, como nos colocarmos como salvos, né? E experimentar a graça de Deus. Deus fala para ele, olha, eu não vou tirar o espinho porque a minha graça te basta. Nessa perspectiva, Deus mostrando para Paulo, aqui nessa vida você tem que lutar, batalhar e enfrentar os intempéries da vida, sabendo que a graça te alcançou e ela te basta e segue o seu caminho, né? Então é nessa perspectiva que você falou que nós temos que refletir, né? Quando nós recebemos a graça de Deus, a salvação, ela requer de nós uma ação e enfrentar os intempéries da vida sem querer isenção, né? Não a passividade, não né? Passividade. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo também coloca de uma maneira assim, inevitável, que nós devemos operar nossa salvação. Esse é um texto contundente do apóstolo Paulo, com temor e tremor, né? Uma outra heresia muito semelhante à ideia da hipergraça, e aqui meio que cai na ideia do sola fide, somente a fé, era o sandemanianismo. O sandemanianismo era uma ideia de que somente a crença mental numa doutrina bíblica garantia a salvação de uma pessoa. De tal maneira que as obras nem mesmo eram endossadas ou eram eliminadas. E aí, cara, eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu tava aqui, eu ia puxar pro outro lado, pastor, eu preciso fazer essa pergunta. Porque o texto de Atos, após o apóstolo Paulo ser Pedro, né, ser liberto da prisão, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sim. A gente entra no sola fide aqui. Sola fide. É isso para salvação? É o crer? É o crer. É o crer. Mas o professar, é um crer. É um crer, e aqui vamos aproveitar esse crer, se o pastor Enoque também concordar, pastor Beira, vamos tentar ver uma sensibilidade que surgiu nessa época da reforma, né? Passados os desdobramentos da reforma, o concílio de Trento, né? Trento. Ano de 1545. Até 1563, foi isso, né? Esse concílio compreendeu vários pontos reformados de uma maneira equivocada, anatematizou o movimento da reforma, e o sola fide foi uma das coisas que ele menos compreendeu. Inclusive entendendo que os reformados, a convicção luterana, reformada, né, ela ia contra Tiago, porque Tiago dizia que a fé sem obras é morta, e que o homem não é justificado somente pela fé, mas pelas obras. Então foi uma grande discussão, não é, pastor? Isso, de fato. Foi uma sensibilidade. Que tipo de fé é essa que salva? O que é que o sola fide realmente coloca para nós? O sola fide também, tal como o sola gratia, não endossa uma ideia equivocada sobre justificação pela fé, mas uma ideia bíblica do Novo Testamento, de que a fé não é pura crença intelectual, não é somente isso. A fé não é mero assentimento mental. Ela produz frutos na vida da pessoa. Frutos pelas obras. Interessante. Né? Então, de tal maneira que Tiago não contradiz Paulo. Para Lutero isso foi mais sensível, porque Lutero já estava, pastor Biro, com essa linguagem da justificação pela fé. E aí, quando ele lida com esses primeiros embates de Tiago, ele chega a ficar assim, de certa forma, constrangido, e também falar coisa que não deve, e falar que a carta era uma carta de palha. Então ele, naquele momento, naquela coisa à flor da pele, ele fala isso, né, pastor? Pastores, é uma sensibilidade.
o grande barato aqui do podcast é porque o que nós estamos falando aqui vai ficar gravado. E isso vai reverberar. Quando o senhor, pastor Enoque, pastor Johnny, até nós mesmos, a gente prega e ministra uma palavra, ou às vezes dá um ensino bíblico, alguma coisa, aquilo fica ali. Quem anotou, anotou, quem gravou, gravou, Sim. e tá tudo certo. Verdade. E eu acredito que são dúvidas inerentes a grande parte dos cristãos, principalmente os mais jovens, né, sobre o lance da salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Só basta a graça. Eu aceitei a Jesus, estou salvo. Eu tenho as minhas convicções, mas quem está nos assistindo talvez não tenha. Eu estou diante de dois grandes teólogos assembleianos, né? Fala um pouco sobre isso, pastor Enoque, pastor Johnny. Pela graça sois salvos. Ok, isso não vem de você, é dom divino. Ponto. Mas só basta a graça? Eu penso que esse texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 9, 9. a carta aos Efésios é de todas as cartas de Paulo a que mais usa o recurso do parêntese, os textos parentéticos, né? E o parágrafo não termina aí no 9. O parágrafo termina no versículo 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois sois feitura dele, criado para as boas obras. Então, não basta efetivamente, como o pastor John acabou de dizer, tão somente a graça e a fé como mero assentimento mental e absorção de um entendimento de algumas verdades, ainda que fundamentadas no Evangelho, porque a fé cristã não resume a uma questão meramente de crença. Ela desemboca em comportamento e, sobretudo, em compreensão ética. Porque o texto aí diz, porque sois feituras dele, criados para. Obviamente, a salvação, como nós colocamos aqui, na causa, no início, eu não entro na salvação por nenhum mérito, é graça e fé, que é dom de Deus, que Deus me dá. Mas uma vez estando na salvação, e aí talvez a gente toque naquilo que você colocou, da dificuldade do Concílio de Trento, de ter colocado, entendido melhor isso lá, do fato de não perceber que agora na salvação, estando salvo, o que justifica a minha fé é as evidências da transformação que essa graça opera na minha vida. Sim. Entendeu? Não é aquela coisa assim, que agora eu estou salvo, mas... Era isso que Tiago queria colocar na carta dele. É exatamente o que Tiago queria colocar. Eu estou salvo pela graça, não pude fazer nada para merecê-la e nem para recebê-la, porque quem causa a salvação é Deus por sua graça, é na graça e pela graça que eu a recebo. Porém, quais as evidências de que de fato eu estou na salvação? Em certo sentido, Paulo vai trabalhar em Romanos capítulo 6, respondendo à questão dos antinominianos, que diziam, não, então se a graça superabunda onde tem pecado, então é fácil. Pequemos para que a graça superabunde ainda mais. Então, aí Paulo vai explicar fortemente no capítulo 7 de Romanos, para depois colocar a verdadeira vida cristã no capítulo 8. A vida que eu tenho em Cristo agora, que eu estou na salvação, tem que ter evidência. Se eu penso que e Tiago usa a palavra obras lá, mas as evidências que demonstram que de fato agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus e estou então na salvação. Não estou em função das obras que eu pratiquei, mas as obras que porventura, ou as evidências que porventura eu evidencio, são resultados da salvação que eu recebi pela graça. Sem as obras, eu não tenho como evidenciar que de fato sou salvo, embora eu não precise evidenciá-la. Mas é essa evidência que vai demonstrar que eu passei por uma transformação. A questão dos frutos, né, pastor? Dos frutos, né?
Pastor Johnny, Hum. o que o pastor Enoque acabou de dizer, então desmonta aquela ideia, a tese de que uma vez salvo, salvo para sempre. É um assunto complexo, mas, de certo modo, eu penso que o que entraria nesse assunto salvo para sempre é a questão da apostasia. Né, pastor? O que mais Envolve o envolve conceito aí. da apostasia real, Sem dúvida. né? E isso vai ser um desdobramento mais posterior, pastor Bira, entre o chamado calvinismo e o arminianismo, né? O próprio Armínio e os remonstrantes inicialmente pareciam, de certo modo, estar meio assim, tendenciosos ao pensamento calvinista. John Wesley mais na frente, isso aí a gente já está colocando muito tempo na frente já, né? Ele vai tender a pensar que a apostasia real acontece de tal modo que alguém poderia, vamos dizer assim, em tese, perder a sua salvação. Tô certo, pastor? Tá Que é certo. isso? Não é o correto. Né? Eu penso que nós teremos algum momento de ter um pode conectar tratando só desse aspecto dos desdobramentos da reforma, bem no Tem tempo a ver, a tem tudo posterior. a ver com a discussão do sola fide. Isso. Aí a gente discutia a questão Uhum, do manual, do esquema do aham, Tulip. aham. Eu estava num debate teológico, eu acho que em Florianópolis uma vez, no encontro de educadores cristãos. Aí teve um encontro, um momento de debate, de painel de debate. Alguém dirigiu-se a mim e disse: e aí, teólogo cristão, o senhor acredita, ou teólogo assembleano, melhor, o senhor acredita que uma vez salvo, salvo para sempre? Eu falei: acredito. Falou: como? Desde que cumpra os... Aí eu usei a seguinte frase: todo salvo, porque salvo, enquanto salvo, para sempre salvo. Ah, Só que ele não quis aceitar o advérbio enquanto. Por quê? Partindo do pressuposto que a salvação é uma dádiva, aham, e a dádiva precisa contar com pelo menos a disposição do receptor em estender a mão e recebê-la. aham. E é também, em muitos aspectos, e não é que eu, até porque eu não tenho conteúdo ou conhecimento suficiente para montar uma teologia meramente lexical, em cima do sentido etimológico do Aham, termo. sim. Mas a salvação é também, por causa de contrações de certas conjunções de preposições, um local onde eu entro. Isso é tão forte que ele trouxe alguns versículos, que é claro que os versículos são catalogados. Diz assim: olha, mas a Bíblia diz que quem. Jesus pensou, João resistiu, que quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Falei assim: ele não lança mesmo, não, é o cabra que sai por conta própria. Mas tem outro texto que diz assim: olha, porque aquele que o Pai me der virá a mim, eu sei. Todo pecador está dado por Deus Pai Criador ao Filho Redentor. Mas não diz que o Pai dá e o traz, porque o verbo vir está na voz ativa. O cara tem que vir. Tem que vir. Essa colocação do pastor Bira é interessante porque a Tulip ela vem sido revisada de muitas formas. Primeiro, a expiação limitada ela já vem sido revisada de várias formas. Certo. Essa ideia de que Cristo morreu somente para os eleitos, muitos alegam que o próprio Calvino não estava exatamente alinhado. Tem um livro do R.T. Kendall falando sobre o calvinismo inglês. Ele situa a controvérsia do calvinismo inglês, diz que muitos calvinistas ingleses não estavam convictos e mesmo, na verdade, endossavam o ponto do arminianismo de que Cristo morreu por todos, toda a humanidade. E no ponto da perda da salvação, muitos calvinistas hoje estão revisando esse ponto. Tem um movimento chamado Visão Federal, do Peter Littert, James Jordan e muitos outros, que pela ideia do pacto, que é uma ideia altamente endossada no movimento reformado, que Deus é um Deus de pacto, de alianças, promessas e estende as suas promessas aos nossos filhos, dentro desse movimento eles perceberam a falha fatal na ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Que ela era impossível de ser conciliada, assim como a teoria da relatividade de Newton é impossível de ser conciliada com a teoria da gravitação de Newton. Parece que com o conceito do pacto reformado, parece ser um pouco impossível de conciliar com o conceito de não é possível perder a salvação. Mas, claro, eu queria fazer um gancho de um assunto que o pastor Enoque estava falando ainda em Tiago. Tem um livro de um autor chamado Fabrício Haddad.
E lá nesse livro, esse é um autor católico, pastor Bira, mas nesse livro, olha o nome do livro, A Fé dos Demônios. Meu Deus. Então ele fala que a gente tem que superar a fé dos demônios. Não é suficiente a fé dos demônios. Os demônios são aqueles que poderiam melhor argumentar sobre a existência de Deus, nos colocar de joelhos para acreditar na existência de Deus, mesmo assim eles não têm uma relação com Deus, salvífica, salvadora. Então o conceito de sola fide não está em contradição com Tiago. Tá. Não está em contradição. O contexto de Tiago é exatamente, sabe, refutar a ideia de uma fé meramente declarada. Essa fé meramente declarada, que eu falo que tenho fé, essa fé declarada pode justificar um pecador? Tiago vai dizer, evidentemente não. Interessante que ele e Paulo usam o mesmo exemplo. Abraão. Abraão é a base da doutrina da justificação pela fé em Paulo e em Tiago. Agora, para Paulo, ele vê a fé como a base da salvação que produz as obras na vida de Abraão. E Tiago parece que entra pela porta do fundo. Ele vê que as obras que Abraão produziu evidenciam a fé salvadora na vida dele. E é diante desse contexto que Tiago coloca a frase lá no capítulo 2. Veja que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. É difícil conciliar com Paulo? Só se a gente não entender o contexto. Paulo e Tiago estão operando por caminhos diferentes, mas defendendo a mesma base da justificação pela fé. Eu penso que em Paulo, essa fé justificadora é trabalhada no aspecto da causa, da entrada na salvação. Enquanto que em Tiago, a fé justificada na vida, que atesta que de fato, tal qual Abraão, né, que creu em Deus e isso foi imputado por justiça. E aquilo que Deus exigiu dele, a vida dele demonstra nas obras e nos feitos que de fato ele estava justificado, mas pela fé. A fé antecede as obras. Sim. E é pela fé que a gente entra na salvação. Mas uma vez na salvação e tendo a fé, penso que o sola fide não entendido conforme Paulo e nessa e até como Tiago ali, não anula o esforço, como nós dissemos aqui, da graça. Porque o contrário de graça, vou repetir mais, é a terceira vez, não é mérito, é esforço. É esforço. Tem um outro parêntese ainda, pastor Enoque. Muitos pensam assim, essa é uma situação muito desconfortável para um protestante, já que ele é dessa reforma luterana, eles inventou essa doutrina, agora os protestantes têm que conciliar Paulo com Tiago. Não é só pra gente. O católico tem que conciliar Paulo e Tiago. O católico não pode dizer que a Bíblia se contradiz. Parece que o ônus ficou só pra gente. Não, já que vocês estão falando de justificação pela fé, concilia Paulo e Tiago. Todo cristão tem que conciliar Paulo e Tiago. A Bíblia não pode ser contraditória. Inclusive, o romanismo tem péssimas interpretações sobre Paulo e Tiago. Muitos deles têm exegese bem frágil. O Thomas Schreiner fala nesse livro que uma exegese que ficou comum no catolicismo é pensar assim, Paulo está falando só da lei cerimonial, é essa obra que Paulo está dizendo que não justificou o homem, é a lei cerimonial. Paulo nunca restringiu obra somente à lei cerimonial. É claro. É muito superficial. Paulo usava obra no sentido amplo, a qualquer coisa da lei. Lei moral. Aí a exegese mais comum no catolicismo é dizer Tiago está falando da obra moral, enquanto Paulo da lei cerimonial. Essa é uma exegese superficial. Ou seja, alguém que professa o catolicismo tem que conciliar Paulo e Tiago. Não é coisa somente que um protestante tem dificuldade, tá embaralhado, tá num beco sem saída. Todo cristão tem que entender Paulo e Tiago. Né, pastor? Tem. Não tem outra forma. A gente tem que conciliar. A Bíblia, como palavra revelada pelo pressuposto, a premissa, é inspirada por Deus, portanto inerrante, autoritativa, suficiente. E nós a temos como regra de fé e prática em todo o cristianismo, para todo o cristianismo. Então ela não pode discrepar. Se partimos do pressuposto que todo o autor sagrado escreveu inspirado pelo Espírito Santo, como é que eu vou colocar em confronto dois autores igualmente inspirados? Não faz sentido. Interessante como as solas se conectam, né? O pastor Arnaldo acabou de puxar aqui a próxima, né? Exatamente. Eu acho que nós já esgotamos sola gratia, sola fide, agora escrituras. Sola escritura. Pastor Enoque, nós falamos, né, no outro episódio a respeito da questão do desincentivo
ou da criação de obstáculos para a leitura das Escrituras. Pelo catolicismo, apóstolo falou que todo mundo é católico, então catolicismo apostólico romano. E a questão é, parece que essa dificuldade de interpretação das verdades, né, que nós temos que acreditar, que nós temos que crer, está pela análise errada ou pelo desinteresse, pela ausência da busca pelo conhecimento das Escrituras. Né? E eu queria que o senhor falasse aqui do lugar das Escrituras para a Igreja Reformada, né? E que o senhor apontasse para nós, né, em que sentido o cristão protestante, o pentecostal, o assembleiano, ele precisa hoje ser reformado no sentido das Escrituras. Porque nós estamos num tempo que é um tempo diferente da época da Reforma, e eu queria que o senhor pontuasse isso para a gente. Bom, eu penso que as Escrituras é o fundamento, é o elemento preponderante de toda essa construção de pensamento e doutrinas reformadas, ou da Reforma Protestante. Obviamente, o que está por trás de todo aquele questionamento e todo aquele processo de corrupção da igreja, da verdade do evangelho, penso, em grande medida, resulta da proibição que a cúria católica romana impôs como na proibição a leitura das Escrituras, ao ponto de que o cristão do livre exame. Do livre exame de cada cristão fosse as Escrituras pessoalmente e lendo-a, interpretando-a, obviamente seguindo regras minimamente coerentes com a hermenêutica e a arte da interpretação. E isso gerou o quê? Eu até falei isso aqui ontem no culto à noite. Uma ignorância absurda e um obscurantismo doutrinário cristão imbecilizante. As pessoas não sabiam, porque eles limitaram a leitura da Bíblia e, por conseguinte, a interpretação dela a um núcleo muito fechado de, vamos dizer, entre aspas, especialistas, que era o clero. Bom, e aí a reforma surgiu também de uma prática de pessoas, aí inclui os pré-reformadores e outros, e monges dos monastérios que, preocupados em copiar a Bíblia e até de traduzi-la e estudá-la, lê-la e estudá-la, perceberam eventualmente ou porventura de que aquele estado de coisas religiosa, o estabelecimento eclesiástico do momento, estava muito distante da proposta das Escrituras. E aí foi o chamamento ao retorno às Escrituras como a base de toda a fé cristã, especialmente, já estamos falando da reforma, mas de todo o agir de Deus no tempo, no espaço e no mundo. Obviamente, também, ninguém é 100% objetivo ao ler, interpretar e compreender a Bíblia. Daí, pastor Jones, não sei se o senhor, Vossa Senhoria vai concordar comigo, mas penso que o que mais faltava lá, naquele período pré-reformado, e que levou a esse chamamento de retorno, ao retorno às Escrituras, como também no nosso tempo hoje, é que falta uma leitura mais abrangente e ampla das Escrituras, e estudá-la como um livro produzido no mundo antigo, pré-científico, entendendo inclusive que ela não tem uma cosmologia, por exemplo, para usar um termo mais moderno aqui, mais nosso aqui. A Bíblia tem uma cosmogonia. E eu preciso entender que, sendo uma cosmogonia e não a cosmologia do ponto de vista mais científico da era moderna e científica para cá, todo o arcabouço de figuras de linguagem e figuras de retórica que ela utiliza para fazer clara a revelação de Deus é tirada do mundo pré-científico e especialmente do mundo agrícola e agropastoril. Então eu não posso carrear
toda essa visão hebraico, é o contexto hebraico de uma cultura semítica, oriental semítica, e eu não posso então carregar para o texto no afã, no objetivo de estudá-la, interpretá-la para compreendê-la, todo esse arcabouço do mundo moderno e até da hipermodernidade de hoje, com toda a terminologia e colocar lá no texto. Eu cometeria um erro que os textos chamam de anacronismo semântico. Eu preciso, primeiramente, ir ao texto e estudá-lo dentro do seu contexto histórico, social, cultural, político, religioso, espiritual. E entendê-lo, primeiramente, lá, naquele contexto, para depois aplicá-lo cá. Não entendê-lo ou não estudá-lo como se fosse um texto escrito primeiramente para nós, homens da pós-modernidade ou da hipermodernidade, que já estamos anos após a modernidade, que começou inclusive com uma reforma, porque isso vai impedir e vai ainda avantajar e aumentar esse vício. Eu não sei se seria um vício, vou colocar entre aspas a palavra vício para poder amenizá-la, de que todo leitor que vai ao texto carrega consigo o seu subjetivismo. E tem alguns pretextos. E eu não posso deixar que a minha visão pessoal de assembleano, de pentecostal, de reformado, ou quaisquer que sejam elas, determine o que o texto vai me dizer. Embora eu não seja neutro. A gente não consegue ser neutro em tudo. Não consigo ser neutro em tudo. Embora eu não seja adepto dessa visão também moderna e até pós-moderna, do desconstrucionismo, que o autor não diz mais nada, é o leitor que põe um sentido no texto. Isso é importante para concluir aqui a sua pergunta para o tempo moderno hoje. Por que as escrituras, tão relevantes para a formação da civilização ocidental como um todo, da cosmovisão, da perspectiva de mundo ocidental, hoje é desvalorizada? Exatamente porque nós ensinadores, eu me incluo aqui, esse nós não é nada de um pronome de modéstia, eu me incluo aqui, nós não conseguimos dar à Bíblia a esse tratamento desvinculado desse subjetivismo da lupa meramente religiosa denominacional, seja assembleana ou pentecostal ou reformada, e não permitimos que ela fosse palavra de Deus com a relevância e pertinência tanto quanto fora na pena do autógrafo original. Porque para isso eu precisaria entender, lê-la numa amplitude maior e interpretá-la primeiramente no seu contexto onde ela surgiu e habilidosamente, reverentemente também, para usar um termo mais cristão, reverentemente tirar o embrulho, porque ela chegou a nós envolta no embrulho, num pacote cultural, étnico, religioso, que não tem nada a ver para nós hoje. E eu preciso, para chegar à palavra de Deus vazada lá, eu tenho que tirar esse embrulho. E eu não vou, como o bispo até usou uma expressão coerente, aqui eu acho que foi na escola dominical, desse último domingo, falando da importância de Maria, usando a analogia do envelope e o conteúdo do envelope, a carta. Entendeu? Esse invólucro cultural, ético e até religioso é apenas o envelope. E eu não posso valorizar o envelope em prejuízo da carta que contém, que o envelope contém. Que é o conteúdo. Interessante mais. Qual seria o texto áureo das sola escrituras na Bíblia? O texto áureo do sola escritura? Seria o que Jesus falou em Mateus 4:4? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda mas palavra. De toda palavra? Poderia ser? Eu não tô lembrando se teve, pastor Noca, um texto mais sensível para o Martim Lutero? Não a partir de Lutero, tão somente Lutero. Sim. Mas no que a gente percebe nos desdobramentos da reforma e outros reformadores, acho que o texto que eu entendo que no conjunto amplo da teologia reformada pode ser tomado como textual da reforma é o 2 Timóteo capítulo 3, assim, porque toda a escritura é inspirada por Deus, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para educar, para corrigir, para redarguir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Um outro texto que eles usam muito é o de 2 Pedro capítulo 1, acho que é 2 Pedro, diz assim:
sabendo primeiramente isso, que nenhuma escritura é de particular interpretação, elucidação, Sim. porque homens santos falaram inspirados pelo Espírito de Deus. Então, resgata o verdadeiro lugar, a importância e relevância da Escritura para a construção de todo o conjunto da fé que o Sola Fide também vai colocar. Porque não é só a fé para o mundo protestante, para a reforma protestante, eu percebo, posso estar enganado, equivocado, não é só o ato subjetivo e pessoal de acreditar, confiar em crer, do pisteu lá. Não é fé na fé. Não é fé na fé. Não é fé na fé, é o pistes da fidelidade, do comprometimento com o conteúdo de verdade. Aquela coisa que pergunta assim, qual é a sua fé? Fé é o conjunto de verdades que constitui a minha crença. Entendeu? Não é só um ato pessoal, subjetivo, não. Eu creio, eu confio. Otimismo, né? Otimismo. Que seria o quê? Mais uma fé esotérica. É o a andar com própria na fé. É o andar com fé. Eu vou, a fé não costuma falhar. Né? Isso aí é tipo otimismo pelo otimismo, né? Otimismo. A pessoa tá na fila da lotérica, eu vou fazer uma fé aqui, uma fezinha. Isso seria mero psiquismo, né? A fé na fé é mero psiquismo. Mas não é fé, porque a fé é eu depositar confiança em Deus, a crer nele. Eu penso, pastor, estou falando muito agora, mas isso tem a ver com Romanos capítulo 10, que é eminentemente um texto da carta de Paulo, que é a carta enfaticamente da salvação e da justificação pela fé, onde ele fala do crer. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Mas lá no versículo 9 ele vai dizer assim, por quê? É preciso crer para confessar, para invocar, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas no versículo assim, mas essa palavra não está longe de você. Olha a importância da palavra. Ela está bem junto de ti. Isso é lá no contexto de Moisés, né? Quando Moisés diz que Deus trouxe. Deuteronômio. Eu não tenho que viajar, ultrapassar os mares e oceanos para buscar a palavra para você. Ela está bem junto de ti aí. Falando da revelação presente de Deus. Está bem junto de ti, junto do teu coração. A saber. Se alguém pergunta, mas que fé? Que tipo de fé? A saber, é que sem teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos e que tua boca confessar ao outro lado da fé. Confessar o conteúdo. O que você crê sobre isso? Qual é a sua compreensão disso? E com a sua confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Glória a Deus. Acho que isso é fantástico. São muitas perguntas. O pastor Enoque. Aí ele tá falando muito, a gente quer que ele fale muito. Porque assim, ó, pastor, a conexão é interessante mais, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Mas eu tenho outra pergunta, essa é polêmica. Porque nós estamos num tempo em que pregadores conhecidos, não vou falar não por questão de ética, mas que falaram sobre a questão de atualização da Bíblia, das escrituras, né? Isso é complicado. E eu vi esses dias um pregador também muito renomado, não sei se foi uma questão do uso linguístico dele, se foi uma força de expressão, mas ele falou que que a Bíblia contém a palavra de Deus. E a pergunta é, pastor Johnny, pastor Enoque, a Bíblia ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Essa colocação aí, Cleiton, realmente toca o assunto da reforma, porque foi justamente o embate de Lutero, de que a Bíblia, embora Lutero nunca tenha declarado que a Bíblia é inerrante, mas esse conceito subjazia em todo o escopo da obra dele. Foi assim que ele se defendeu na Dieta de Worms. Ele disse que a menos que fosse provado nas escrituras ou demonstrado por uma inferência das escrituras, ele não se dobraria à dieta. Ele não negaria as obras dele. Na verdade, essas citações que você está colocando de pessoas contemporâneas a nós, falando de atualização da Bíblia, né? Isso é muito mais próximo do romanismo do que da reforma. Porque no romanismo você não tem somente a escritura. Você tem a tradição, que já é um produto da instituição, do labor humano. Construção meramente humana. Da construção. Correto, sobrepõe a escritura. Então você já tem mais. Essas citações contemporâneas, elas estão próximas, na verdade, ao movimento da Contra-Reforma, que valorizava o construto humano para atualizar a palavra de Deus ou para entregar a palavra de Deus para as pessoas. O que Lutero fez não foi novo.
desde os pais da igreja, nós temos uma defesa, pastor Bira, da suficiência e inerrância das escrituras. O que Lutero fez, Cipriano, eu estava falando isso com o pastor Enoque mais cedo, Cipriano fez isso. Quando o Papa Estevão, né, eles tiveram uma discussão lá sobre se rebatizava ou não os hereges ou aqueles que se apostataram. Os cristãos que apostataram, Cipriano, e aí, não vamos rebatizar ou vamos? Aí eles entraram numa discussão, Cipriano falou assim, não, se você demonstrar pelas escrituras, e em tese o Papa era superior a Cipriano. Cipriano era um bispo em cargo, mas ele usou esse argumento, olha, o que você está fazendo é costume, e costume sem verdade é a antiguidade do erro. Costume sem verdade é a antiguidade do erro. Não, isso aqui é costume, Cipriano. Não, costume sem a verdade é só a antiguidade do erro. Você tem que me demonstrar pelas escrituras. Né? O catolicismo entra em maus lençóis durante a história, né, pastor? Não, a gente estava falando, né? Porque eles têm que defender a infalibilidade papal. E eu estava falando, porque nessa declaração de Lutero lá na Dieta, ele fala que os concílios frequentemente se contradizem ou falham. E aí esses dias eu fui pensar, rapaz, será que isso aconteceu mesmo? Eu estava falando com o pastor Enoque, teve uma época, essa época arrepia a espinha de qualquer católico, porque tinha três papas, tinha o Clemente III em Avignon, na França, tinha o Urbano IV em Roma, e tinha o Alexandre V, olha só, Bira, 3 papas, em Pisa, na Itália. E um dizendo pro outro, eu sou papa e você tá excomungado. E o outro dizendo, não, você que tá excomungado. Aí, qual deles quem é a autoridade? Quem é a autoridade? Quem era a autoridade? Aí teve o concílio de Constança. Não, vamos pro concílio. O concílio vai determinar. O concílio determinou, pastor Bira, que o Martinho V, ó, esse aí é um bom papa, viu? Martinho V. Esse falou, o Martinho, nenhum dos três, é o Martinho V que é o papa. Aí só que o concílio falou um trem, falou assim, olha, o concílio tá acima dos papas. Vamos normalizar as coisas? O concílio tá sempre acima dos papas. Sabe o que o Martinho V, que era um novo papa, fez? Falou, eu anulo esse concílio. Acabou com o concílio. Aí o concílio elegeu ele, agora ele anulou o concílio, então o que tá acontecendo? O pastor Enoque tava me lembrando, o Joseph Ratzinger tinha uma questão difícil com esse assunto, né, pastor? Tinha. De fato. É incrível, pastor. É o conceito de que o Papa é infalível, aí isso até gerou outros desdobramentos para o catolicismo tentar defender a infalibilidade. Que é o conceito que o Papa fala infalível quando fala em cátedra. Isso. Fala de cátedra, né? Na De cátedra. Mas qual o critério para definir o quando, o modo e onde o Papa, Sua Santidade o Papa, está falando efetivamente de cátedra? Aí que tá. Esse é o risco que se corre. Vamos voltar aqui à questão. Sola Escritura, como o crivo absoluto e o juízo de valor absoluto no que diz respeito à questão de doutrina e fé. Daí os reformadores, e até antes dele, como o senhor citou aí, o Cipriano e outros, falavam da relevância, e não só da relevância, mas do lugar de absolutividade que as escrituras tinham que ocupar. É claro que ao longo do tempo foi vindo outros conceitos, que era, por exemplo, da inspiração plenária e verbal, a inerrância das escrituras, a suficiência das escrituras, a infalibilidade das escrituras. Difícil para eles, porque eles querem agora, como o pastor Johnny disse, dar peso à tradição, que é um construto humano da instituição, que agora eivada, eu estou usando eivada no sentido do termo lá, adoecida. Enferma. Dos interesses próprios do estabelecimento religioso a partir de Constantino, casado com o estabelecimento político do Império, tinha que agora justificar. E como não podia
honestamente justificar muitas questões a partir do crivo absoluto chamado Escritura, vamos dar à tradição que nós construímos o mesmo peso de igualdade das Escrituras. E daí para a construção do dogma da infalibilidade papal foi um passo muito curto. Entendeu? Porque é preciso manter agora a ideia monolítica e absolutista do mandante único. Então, em certo sentido, só esse absoluto da igreja, representado pela sua santidade, o Papa, ouvia Deus. Os outros só percebiam e só podiam, inclusive, ouvir e entender Deus, mesmo que na revelação dada pelo Espírito Santo nas Escrituras, a partir dos cânones que o Papa, a Cúria Católica, impunha. Foi aí que levou, por exemplo, Lutero e muitos outros dele a reagirem contra esse tipo de situação, né? As Escrituras Sagradas eram o crivo absoluto. Entendo que, em função do que até eu disse no momento passado, que a fala desses elementos aí que o senhor, você citou, que fala da necessidade de atualizar a Bíblia, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém. E até citei um texto que foi um dos textos mais usados pelos reformadores, se não por Lutero, por outros, quando citou 2 Timóteo 3, 15 diz em diante, que toda a Escritura é, e eu prefiro a versão atualizada e outras versões mais modernas, porque coloca o verbo de ligação lá. Tem versões da Bíblia aí que diz toda a Escritura divinamente inspirada, vírgula. Tem alguma, é proveitosa. Tem alguma versão que coloca soprada? Eu não lembro se tem. Porque o termo Theopnestos puxa um pouco. Soprado por Deus. Não, mas tem uma versão em português que fala soprada pelo Espírito Santo, né? Mas, no caso aqui, desloca o verbo ser do substantivo e põe no adjetivo. Qual que é a referência, pastor? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. Que diz assim, porque toda a Escritura é. O que é inspirado? É a Escritura. E não o proveito dela. Não o resultado dela. Ela só tem o proveito de educar, corrigir e educar na justiça porque ela já é inspirada. Isso não torna infalível a história cristã. Não, isso que o senhor está colocando. Exatamente. Não significa que a história cristã é inspirada. É a Bíblia, é o texto Bíblia, que é inspirado, não a vida humana. Chegar lá. Foi usando essa sagacidade que a Bíblia corrigida, que tem a ver muito lá com a Vulgata de Jerônimo, que deu a posterior esse lugar de tamanha relevância à tradição, colocando-a no mesmo pé de igualdade das Escrituras. Além do que, essa expressão na corrigida suprime uma conjunção ilativa, que no grego é chamada ilativa, em português me parece que ou é conclusiva ou é aditiva, a conjunção e. A palavrinha e. Não tem na Bíblia corrigida. Se toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, desloca o verbo ser, o verbo de ligação, que é o eimi lá no original, da Escritura para o proveito, o resultado que ela produz, os resultados que ela produz. Mas atualizado, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e observando o que está no texto, e proveitosa. E ela só é proveitosa, conclui que ela é proveitosa em função de ser inspirada. Então, o que é inspirada é a Escritura, não o proveito dela. Tem a distinção. Olha bem. Então, nesse sentido, observando aquilo que eu disse anteriormente, de lermos a Bíblia, e é preciso lê-la muitas e muitas vezes. E lê-la inicialmente no seu contexto. Sociocultural, político, religioso, e no seu contexto. Como eu disse há pouco aqui, eu li muito uns anos atrás, o John também sabe isso melhor do que eu, sobre o teísmo aberto. O que levou Gregory Board, John Sander e Clerk Pinnock ser os expoentes do teísmo aberto? Foi o fato dessa rigidez interpretativa e rigidez manualística que veio de manuais que surgiram, no primeiro momento,
bem intencionado, a partir das confissões. Que agora eu só leio a Bíblia a partir de uma lupa que eu já tenho. Aí a Bíblia não é mais a palavra de Deus questionando o Enoque no século XXI, na hipermodernidade. É o Enoque, até influenciado pelos desconstrucionismos aí, como um leitor que põe nela o sentido que ele gostaria que ela desse. É aí que está o erro desse elemento que colocou que eu preciso atualizar a Bíblia. Eu até aceito, lendo, tentando encontrar uma possível motivação para da expressão e até da terminologia que ele usa, que não foi a mais feliz, evidentemente, que é preciso a gente a ser mais despretensioso e mais objetivo no trato com a palavra de Deus. Entendendo que ao manuseá-la, ao lê-la, especialmente ao interpretá-la, eu não posso carregar para ela um pensamento atual, moderno, que eu estaria cometendo o tal erro de anacronismo semântico. Eu coloco um sentido, uso um termo que hoje, um termo que está na Bíblia, que hoje tem uma conotação diferenciada daquela que o autor sagrado tinha quando ele usou o termo, mas eu pego o sentido moderno ou pós-moderno e coloco lá no termo. E aí eu não vou chegar à palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, nessa sola escritura, como propôs a reforma, quando, palavra de Deus, tal qual vazada pela pena do autor original, e quando hoje, e ao longo do tempo, inclusive hoje, corretamente interpretada. Aí é a palavra de Deus. Mas aí a gente incorre no risco de, não observando esses detalhes, de ter muita Bíblia e não ter mais palavra de Deus. O senhor falou isso ontem. Falei isso ontem, né? Tem um exemplo disso, pastor, no psicologismo moderno também, que vem incluindo novos e novos termos para discussões teológicas importados do psicologismo. Eu vou compreender o ser humano, a ideia cristã de alma, espírito, baseado com o psicologismo moderno. E aí você vai importando, e aí isso vai contaminando realmente uma leitura mais gramatical, histórica da Bíblia. E descaracteriza ela fica enviesada. E descaracteriza o sentido bíblico-teológico, e eu vou usar uma palavra aqui mais forte ainda, revelacional, enquanto revelação das escrituras sagradas. Porque eu coloco nela uma terminologia que não vem do núcleo, do arcabouço, daquela terminologia que é própria da teologia das escrituras. A gente sabe que toda a ciência, ou qualquer área de conhecimento, tem um conjunto de termos que são próprios, termos técnicos próprios daquele conjunto, ou daquela ciência, ou daquela proposta. A teologia também tem os seus. Então eu não posso, e certamente no futuro nós teremos aqui um PodConnect voltado para isso, o perigo, a fé cristã e o perigo da desconstrução da verdade. Aí vamos incluir questão do psicologismo, né? Que vem trazendo, carreando de N áreas científicas, termos e vocábulos, inserindo, às vezes até forçando a barra. É o mesmo erro que o senhor falou da cosmologia científica sendo importada e contaminando exatamente a discussão. E aí a gente vai pensar a Bíblia não a partir desse arcabouço pré-científico de mundo oriental semítico e a terminologia, usando as analogias do mundo mais agrícola do que necessariamente científico, citadino, moderno. E, evidentemente, esses termos vai, direto ou indiretamente, conscientemente ou não, influenciar a conclusão lá na frente, porque eles são tomados como pressupostos. E o pressuposto, em alguma medida, determina a conclusão. É perigoso. Ele controla a interpretação, né? Vamos para solos, Clis? Quer complementar? Eu ia complementar porque tem um movimento baseado nessa questão de cosmologia que o pastor Enoque está elucidando muito bem, que é o criacionismo científico. Sim. Que tem um motivo bom, que é defender o criacionismo bíblico, que é defender a doutrina hebraica de criação ex nihilo, né, onipotência. Mas de tanto viés, carga científica, né, nós temos que cientificar o Gênesis do 1 ao 11, nós vamos cientificar, vamos carregar todo tipo de pressuposto
cosmológico científico e vamos cientificar a coisa. Aí eles já estão falando sabe, até de quantos metros um dinossauro podia caber dentro da Arca de Noé, e já estão indo longe, falando qual que eram as plantas antediluvianas extintas com o meteoro, e assim, eles vão colocando isso, tem sites interessantes, mas eles vão colocando isso como foi assim, caiu o meteoro o dia antes de Noé, e depois caiu não sei o quê. Então a carga vai poluindo, né, pastor? Vai poluindo a leitura, porque eu tenho que provar cientificamente, né, que Moisés realmente era um cosmólogo, cientista, e eu tenho que provar isso. E a Bíblia não é um livro de ciência. E eu até admiro pastor John e pastor Biramar, pastor Wesley, Cleiton, de que muito especialmente os primeiros textos da Bíblia, são narrativas míticas. Embora sejam narrativas míticas, comunica uma verdade. Eu não posso jamais utilizar o pressuposto cientificista, como o senhor está colocando, para interpretar o Gênesis e, por conseguinte, toda a Bíblia. Eu utilizo a Bíblia para validar ou não, interpretar e entender toda a ciência. Porque eu parto do pressuposto que todo mundo é o mundo de Deus. E todo conhecimento, a partir do dado que está aí, o fenômeno, nós temos a Escritura, o dado revelado. Mas nós temos um fenômeno dado, que é o universo, com suas leis estabelecidas. E toda ciência e conhecimento, em quaisquer áreas, resultam de Deus ter feito o mundo aberto. Nós gostamos muito do Franz Schaeffer, né? Ele que fala disso aí, né? Do mundo aberto. Mundo aberto. Não é um sistema fechado, não é um sistema aberto. Entendeu? Só que a Bíblia não descreve cientificamente o sistema aberto. Agora, então eu não posso utilizar determinado conhecimento, ainda que verídico, verdadeiro, comprovado empiricamente, cientificamente, para interpretar a Bíblia. Eu vou interpretar o fato científico a partir da Bíblia. Aquilo que a Bíblia concordar ou não, eu vou separar os dois mundos. Porque se eu carrear para a Bíblia algum sentido, algum conceito, alguma visão científica, externa, moderna, eu vou diminuí-la como palavra de Deus. Talvez seja nesse sentido que o Elemento falou lá que é preciso atualizá-la. Eu penso que nem os ateus respeitam essa ideia, porque Deus, quando jurou para Abraão, ele jurou no nome dele mesmo. Deus jurou no nome dele mesmo. Ele é a autoridade final da Escritura. Ele falou, Abraão, eu juro pelo meu nome. Aí Hebreus diz, porque não tinha ninguém maior por quem jurar. Certo. Aí a gente fica jurando em nome da ciência hoje. Não, eu juro em nome da ciência que a Bíblia tá certa. Aí o ateu fala, sim? Não, então eu acredito na ciência. Ciência é Deus. Porque ela é inspirada ex cátedra. Ela é o Papa agora. Não é mais o Papa nem a Bíblia, é a ciência. E já que você está dizendo que Deus é certo pela ciência, vamos logo para a ciência. Então, nem o ateísmo respeita essa ideia cientificista no final das contas. Certo. Quarta sola, pastor Enoque, solos Christus, somente Cristo. Eu penso, pastor Birmar, que a gente pode unir as duas últimas solas, solos Christus e a Soli Deo Glória. Nesses dois elementos aqui. Ok. Eu acho que a tese, o pilar do solo Christus dentro do escopo da reforma foi exatamente pelo fato de que o sistema religioso, então, a partir da cúria romana, quase que divinizar o Papa, né? Tinham senhores da igreja. A igreja não era má, Cristo não ocupava o lugar de cabeça da igreja. Então a reforma, ao dizer solo Cristo, está dizendo nós só vamos nos submeter como o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o condutor da igreja, aquele que dirige a igreja, de onde emana todo o comando da igreja, tão somente a Cristo. E isso, por conseguinte, desembocou na tese de que, reunindo todos esses pilares, esses solas, somente a Deus a glória, a nenhum homem, a nenhum ser criado, a nenhum sistema, a nenhum organismo religioso, porque com quanta religião e as denominações mais a posteriori, inclusive chegando ao nosso tempo hoje, tem seu valor, a glória tem que ser para Deus. Ela só tem valor enquanto instrumentos e mecanismos que nós construímos, e mesmo enquanto mecanismos e instrumentos precisam respeitar os ditames e os cânones sagrados, os preceitos sagrados, e mesmo respeitando tais
cânones sagrados só são legítimos e só podem legitimamente existir se forem instrumentos para glorificar a Deus e tornar Cristo, de fato, o grande, a grande estrela, o grande sol, o grande astro do cristianismo. Naquela época existia muito astro, né? E talvez, na atualidade, e esse, comemorando os 506 anos da história reformada, é que nós devemos pensar também nisto hoje, né? A igreja parece ter dono, há um personalismo patológico, eu vou usar essa palavra a propósito, patologizado. É um que paternalismo que tomou perigoso, né? conta da igreja. Porque o nos últimos papado anos. é paternalismo. Paternalismo. Né? Aquela ideia que o Espírito Santo já tentou corrigir por Paulo na primeira carta aos Coríntios, até o capítulo 3 e 4. Quando aquela tendência de a gente apupar, é claro que eu posso ter um mestre, admirar um líder, e tem os princípios bíblicos, teológicos, doutrinários, do respeito ao princípio da autoridade espiritual, mas não ao ponto de dizer, como a igreja de Corinto estava dizendo, eu sou do fulano, eu sou do Beltrano, cadê o Cristo? Aí Paulo vem, gente... E o pior grupo lá era o que dizia, eu sou só de Cristo. Não só tem de mais Cristo. nada a ver com vocês, É o não. mais exclusivista. Era o mais exclusivista. Aí, de repente, Paulo falou, Porque gente... você vai conversar com o sujeito e ele fala, eu não tenho nada a ver com você, eu sou de Cristo. Acho que o cartão de membro dele foi feito no cartório celestial. Ele é membro da igreja do Arcanjo Ele é mais Miguel. graduado. Ele é membro da igreja do Arcanjo Miguel. Isso não existe também. Mas Paulo diz, quem somos nós, senão cooperadores de Cristo? Vós sois a lavoura de Deus, o edifício de Deus. E nós cooperadores, edificadores. Mas veja cada um, como cuida disso aí. Então, isso tudo resgata o valor, o lugar de Cristo. Naquela situação em que o Papa era maior e os bispos foram tomando compleições distritais de poderio absoluto e ofuscou e quase anulava o lugar de Cristo. E na igreja, vamos para a carta aos Efésios, né? O cabeça, a cabeça, o que da igreja é Jesus Cristo e nada mais. Porque é dele que emana todo o comando, né? Para a igreja. E todos nós somos servos dele. Não importa aquilo que Paulo diz lá. E ele deu uns para isso, querendo que o aperfeiçoamento dos santos, o hagioi ali, no plural já diz, é toda a igreja. Vocês são meros instrumentos. Eu estava ouvindo... A pedra angular é A pedra angular é ele. Um teólogo dizendo o seguinte, que ao invés dessa cultura, que foi combatida em certo sentido lá, na Reforma, que hoje tomou conta de certos segmentos do movimento evangélico brasileiro, e o cara, não, eu vou ser consagrado ou ordenado. Ele faz uma festa e aquela coisa toda, e convida os amigos e fecha a churrascaria de tal para poder comemorar. Ele falou, ao invés de você vestir a toga, você tira a toga e põe um avental e vai para a senzala. Porque todos, o ministério, todos cargos na igreja é serviço. É serviço. Pastor Enoque não alisa. Não é ser visto, né, pastor? É serviço. Ele bate e assopra. Todo cargo implica numa carga. Não, ele sopra batendo. Ele só vai bater. Aí no contexto de Paulo em 1 Coríntios, lidando com essa adoecimento patológico que estava adentrando a igreja, ele começa o capítulo 4 dizendo o quê? Que os homens, olha bem, não é eu que trabalho esse status, essa consideração, mas ela tem que vir de lá, que os homens vos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E a palavra ministro lá é da palavra grega hyperetas, né? Lá está no plural hyperetai, remadores de galé. Aqueles que fazem um serviço para fazer avançar o barco, mas estão ocultos, estão nos porões. Não são vistos. Gente, isso em tese, em proposta, evoca e evidencia, levanta para nós hoje uma nova reforma. Muito forte, sim. E assim, uma pergunta que eu tenho, acho que para poder fechar essa questão, em relação voltando à questão das escrituras, né? Porque não é só a questão da ausência do conhecimento das escrituras, mas a má interpretação equivocada dela também. Porque tem um texto na Confissão de Pedro, Pedro fala, tu és o Cristo, né? E a interpretação equivocada que nós temos da Igreja Romana é que
Jesus fala que Pedro era a pedra da igreja, né? Tu és Pedro, digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E na verdade é um equívoco na interpretação do texto, né? Porque a pedra ali é Jesus, né? É. O próprio Pedro vai afirmar isso mais tarde lá, né? Ele é a pedra angular. E todos nós sois pedras vivas na construção. Mas a pedra da esquina angular é ele. Ele fala tanto na mensagem dele em Atos e Lucas registra, como também lá na carta dele na frente, né? Mais adiante. Pedro é o povo cristão, dizia Cipriano também. É. Nós somos as pedras, né? Isso, é. Nós somos o povo cristão, a pedra viva, né? É. Mas ele é a pedra angular. Agostinho mesmo não se alinha a esse ensino da supremacia papal, porque ele defende exatamente é por isso que Agostinho foi tão caro, pastor Bira, para a Reforma Protestante, para Martinho Lutero, que era agostiniano. Certo. O Calvino mesmo dizia: Agostinho é nosso. E tipo assim, nós não estamos inventando nada novo. E o Agostinho também tinha dito: Cristo, né? É Ô, a John, pedra da igreja. nesse sentido, eu queria debater com os caldos. Fica com o seu grande Aquinato, o seu Tomás de Aquino, e nós ficamos com o nosso Agostinho. Agostinho veio antes. É igual os gregos debatendo, dizendo: fica com Platão que eu fico com Aristóteles. Pois é, né? eu queria dizer, católico, fica com o seu Tomás de Aquino, do século XIII, e não vamos ficar com o nosso Vamos Agostinho, ficar com do século IV. Agostinho veio antes, né, pastor? Veio antes. Maravilha. Olha, que momento precioso, que tempo de crescimento, que aula de teologia aqui, hein, Cleitinho? Gratuito. Pastor 0800. Enoque falou, tem um autor chamado Gordon Clark que diz: todo cristão ou é Aquinate, ou ele é de Aquino, ou ele é agostiniano. Então é assim mesmo, a gente é agostiniano. Eu li a Suma Teológica de Aquino, li mais filosoficamente, porque ele preocupado com picuinhas demais, né? A discussão de os anjos, sexo de anjo, Ele pegou e anjo de Aristóteles, água. ó. Ele pegou Aristóteles e virou Aristóteles. Pelo amor de Deus. Poupa minha mente. Maravilha, nós estamos então finalizando aqui em altíssimo nível, não é? Esse tema sobre a reforma protestante, sobre as 5 solas, e nós fomos aqui de verdade enriquecidos com essas palavras, não é? Com cada tema abordado, cada sola explicitada aqui foi extraordinário. Enquanto a nossa equipe prepara ali os patrocinadores, pastor Enoque, faça as suas considerações aí. Pastor Biramar, eu quero agradecer a você e a toda a sua equipe por me receber mais uma vez aqui. É sempre um prazer, porque a gente aprende junto, né? E vida cristã é vida de relacionamento, né? E a gente precisa entender que nesse tempo que a igreja está vivendo, nós vamos voltar a nos envolver mais sistematicamente e até intelectualmente com o conjunto de verdades que constitui a nossa fé a partir das escrituras. É que nós discutimos os solos, acho que 3 principais sobressaem aí, que é a fé, a escritura e o próprio Cristo, né? Porque Cristo é o consumar da revelação, né? Quando ele chegou, ele é a chave interpretativa de tudo, um pouco batiano aqui, mas é a chave interpretativa hermenêutica de toda a revelação. Então eu me sinto, é para mim um prazer. Deixo um abraço a todos e a gente vai ter outros momentos certamente para discutir e elucidar, porque tudo, uma coisa puxa a outra, né? E a gente vai aprendendo sempre. Meu abraço a todos, Deus A abençoe. verdade é que não tem como mais voltar atrás, pastor. O Enoque responde, pegou. Pastor Johnny, suas considerações. Pastor Bira, muito obrigado novamente estar aqui. Pastor Cleiton, pastor Enoque. É sempre um prazer participar desse momento de mesa aqui. Estou grato. E que nós possamos lembrar. Hoje, muitas pessoas na história da igreja chamavam esse dia, o dia que estamos gravando hoje, como o dia de todos os santos. Os que estão no céu, os que estão na terra. Olha só. Eles estão num outro tipo de culto, né? Mas ainda é o mesmo culto que nós. E diante de uma igreja tão fragmentada, nada foi culpa da reforma. A reforma veio para lembrar que era a tirania papal que estava dividindo. A única coisa que é capaz de nos unir, pastor Cleiton, é voltar à palavra de Deus. Né? Que nós possamos retornar à palavra de Deus. Ao verdadeiro evangelho, ao centro do evangelho. Pastor Cleiton. Pastor, eu quero só agradecer, é um prazer estar aqui, né, na mesa
de peso como essa. E eu queria ceder esse tempinho que eu tenho aqui, na verdade, para o pastor Johnny e o pastor Enoque indicarem um livro cada um para quem está nos assistindo. Eu acho que é uma coisa relevante. Pronto. Eu queria que vocês indicassem um livro, alguma leitura, nesse sentido ou em outra, que enriqueça aí quem está nos assistindo, né? Eu vou indicar esse que eu tô lendo. Pessoal que quiser acompanhar mais, olha, essa é uma série da cultura cristã. Tava conversando com o pastor Enoque, tem uma série, são 5 livros. Eu tô somente com um aqui para amostra, mas cada um deles trata dos solas que a gente discutiu. Então, esse aqui é do Thomas Schreiner. Você vai ter Sola Escritura, que é o Matthew B. Barrett, né? Que é o organizador da série, ele que vai escrever. Então, cada um vai ser um autor diferente, trazendo essa harmonia sobre os solas da reforma. Então, eu indico essa série somente, né? Somente pela graça, somente pela fé, somente a Escritura, somente Cristo e para a glória de Deus somente, ou a glória de Deus somente. O pastor Enoque lá na Elicamp, no mês de maio, final do mês de maio, ele falou: eu já li 30 livros esse ano. Então, de maio até agora, pastor, o senhor já deve ter lido mais uns 30? Ah, já li. Então, dos 60 que o senhor já leu esse ano, qual que o senhor vai indicar? Pela relevância e importância das escrituras em todo esse debate e por conseguinte, evidentemente, também para a reforma, eu indico o livro do Gordon Fee, Entendes o que Lês? Nossa. Até eu citei ontem, o senhor estava aí, ouvi isso Sim. lá. Que uma das frases que calou profundo no meu coração no Seminário de Ciência Bíblica da Sociedade do Brasil, realizado recentemente aqui no nosso templo, foi a frase que eles disseram assim, um dos cientistas militantes, até com certo peso emocional, assim dizer, né? As sociedades bíblicas estão fazendo muito, gastando muito dinheiro, fazendo tudo para traduzir a Bíblia para a língua dos povos. Inclusive, quantas versões? Falando inclusive a nova NAA, a nova Almeida atualizada, né? E para torná-la compreensível. O problema é que grande parte daqueles que leem a Bíblia não a compreendem. Aí ele citou a frase assim: temos muita Bíblia e pouca palavra de Deus. Sensacional. Entendes o que lê? Muito bem, então, os nossos agradecimentos aqui, primeiramente ao senhor, pastor Enoque. A gente brinca muito e tal, mas ter o senhor aqui para nós é uma honra muito grande. A honra é minha, né? pastor. Uhum. Que Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. Pastor Johnny, de igual modo, muito obrigado. É uma honra ter o senhor aqui também. Cleitinho, obrigado, Tamo junto, né, pastor. por estar comigo aqui hoje. O Alt está em viagem e a gente vai sempre revezar aqui esse time maravilhoso que nós temos. E você que acompanhou esse Pode Conectar, eu tenho certeza que você está saindo enriquecido, cheio, né? E de tanto conteúdo, de tamanha relevância. E eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos patrocinadores, aqueles que nos abençoam, a começar pela Bent Store, não é, moda masculina. A Bent Store tá aí, olha só, não é? Meu amigo Alessandro. O Johnny tá vestindo E o hoje. Johnny hoje tá vestido aí, a gola padre. Alessandro, né? olha aqui, ó. E o pastor Enoque gostou muito, viu? Viu, Alessandro? Gola Aqui, ó. clerical Pra é muito você bom, que- né? Pra você, olha aí. Gola clerical. É assim, ó, fica Depois você me desse passar o jeito. endereço, eu quero ir lá. Aí. Porque eu compro camisa assim, né? Sim. Fred Vick, individual, bem mais caro. Muito bem, Deus abençoe Alessandro, Bent Store, Marta Valadares, moda feminina, Deus abençoe Martinha, muito, muito mesmo a sua vida, a sua loja, a sua empresa, seus negócios, que Deus prospere. Ângulo Brasil Corretora de Seguros, seguro de vida, seguro saúde, com foco na saúde. A Ângulo Brasil hoje é uma referência a nível de Brasil, não é, na área da saúde. E o meu plano de saúde, da minha família, tudo pela Ângulo Brasil, que faz um trabalho excelente. FAC Unicampus, se você deseja estudar, você pode chegar hoje na central de atendimento da FAC Unicampus e dizer que ouviu este anúncio nos Jovens Conectados com o Pastor Bira, e você terá até 70% de desconto na matrícula e em todas as suas mensalidades. É uma parceria de muitos anos, professor João, professora Patrícia, eu já os conheço há mais de 25 anos, são amigos, então tá aí para você que deseja estudar. Que sabor açaí, né? Daqui a pouco tem açaí para nós aqui, para os convidados. Olha aí, Deus abençoe Dieula, é uma grande parceira dos Jovens Conectados. Inclusive, quando a Dieula lançou aqui Sabor Açaí, foi em um congresso dos Jovens Conectados com Olha carrinho, só. né? Ela colocou o carrinho ali fora, pastor Enoque, Ah. e lançou o projeto.
Inclusive, nos 10 anos da marca agora, ela consagrou os 10 anos com um feito histórico, né, Cleitinho? Foi. Isso são palavras dela. Louva a Deus pelo Ricardo da Dreamwave Music Store, loja no Goiânia Shopping, Portal Shopping e venda também pela internet. Deus abençoe todos vocês. iGreen Imports, celulares, acessórios em geral. Deus abençoe Andrei, Deus abençoe Adriane. Valeu demais. Inscreva-se no canal dos Jovens Conectados e ative o sino para você ficar por dentro de todas as atualizações do nosso Pode Conectar. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Passou, foi um grande prazer.